Fala galera, boa tarde a todos. Galera, eu vou fazer um vídeo muito curto. Na verdade, eu não ia fazer vídeo hoje, né? Domingão, tô em boa aqui em casa, aqui na paz. Porque é o seguinte, no último vídeo que eu elaborei, né? Que eu compartilhei com vocês sobre as mentiras de Mateus 4, tá? O que acontece? Vieram falar uma grosseria, vieram falar uma mentira aqui, e eu gostaria de pôr essa mentira aí em xeque, tá bom? O que aconteceu é o seguinte, no último vídeo que vocês têm aí no canal, eu tenho um inscrito, né? O nome dele é Rafael Vieira. Desculpa, é Tiago Silva. Tiago Silva é um inscrito do canal Desmontando os Mitos. E o Tiago Silva, ele comentou o seguinte no vídeo anterior lá, tá? Eu sou ateu há pouco tempo e falei para um pastor sobre Herodes ter morrido 4 anos antes de Cristo. Então, como poderia Herodes, né, ter tentado matar Jesus, né, se a própria história diz que Herodes morreu 4 anos antes de Cristo, né? Aí ele disse isso para o pastor dele disse o seguinte, ele me disse que é porque existiu vários Herodes. Então, olha só como que esses pastores, esses padres são desonestos, né? Por eles saberem que a Bíblia é repleta de erros e contradições e incoerências, né? O que eles fazem então? Ainda mais o Tiago Silva, né? Ele me afirmou aqui que ele é ateu recentemente. Talvez por ele ser ateu recentemente, agora eu estou julgando, tá? Eu não sei. Talvez ele não tenha todo o conhecimento histórico do cristianismo e tal, mas eu não sei disso. É uma hipótese agora, é só uma hipótese minha, tá? Só que, e ele também não fez nada de mal aqui, tá? Tiago Silva, em nenhum momento aqui eu estou te criticando, tá? Tu vai entender por que eu estou colocando o teu nome aqui já no vídeo. Aí ele diz isso para mim, né? Então o pastor dele, né, foi lá e disse criou essa desculpa, né, monstruosa, né? Não, tu tem que ver que porque naquele tempo lá havia vários Herodes, né? Então, se tem um Herodes, olha só, se tem um Herodes que morreu antes de Cristo, obviamente esse Herodes que está relatado aí no capítulo de Mateus, né, não é esse Herodes que morreu 4 anos antes, né? Deve ser outro Herodes, deve ser, mas também eles não dizem, então, qual é esse Herodes? Eles não falam, porque eles sabem que também eles estão mentindo, porque o padre, o pastor, ele sabe que estão mentindo. Só o ovelhinho idiota que acredita realmente que o padre e o pastor acreditam nessa merda toda aqui, né? Aí veio um tal de Rafael Vieira, né? Esse Rafael Vieira aqui, esse sim é uma ovelhinha. Ele é muito ingênuo, tá? Ele deve acreditar mesmo que que pastores e padres acreditam na mitologia. Ô idiota, entenda uma coisa. Essas pessoas ganham muito dinheiro com essas mitologias. Por mais que elas façam lá teologia, por mais que elas saibam de toda a falcatrua que existe contida dentro desse livro aqui, elas jamais vão revelar a realidade, é o ganha-pão delas, cara. Elas sabem que o Brasil é um celeiro, assim, de idiotas. Você acha que eles vão lá e declarar a realidade? Não, rapaz. Enquanto tiver pessoas idiotas ao ponto de acreditar nessa merda desse livro aqui, cara, eles vão se aproveitar de vocês aí, né? Então o que acontece é o seguinte... Aí agora esse tal de Rafael Vieira, ele foi lá no comentário do Tiago Silva, eu acho que ele já deve ter lido, né? O cara é um ateu recente, né? Ele não deve ter muita sabedoria no que tange o cristianismo ainda não, né? Esse aí é presa fácil para mim chegar lá e contar uma história para ele e ele acreditar em mim. Então esse tal de Rafael Vieira, aqui vocês podem ir lá no comentário, vocês vão ver o que ele comenta lá, para ver que eu não estou mentindo, tá? Ele diz o seguinte, aí ele fala assim, o Rafael Vieira, né? Aí ele começa a relatar os Herodes que existem, né? Herodes o Grande, depois teve seus 3 filhos, né? Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Herodes Felipe. Sem contar ainda Herodes Agripa 1 e 2. Então, o que o crenteiro aqui quer, né, fazer com isso? Não, esse Herodes que morreu 4 anos antes aí não tem nada a ver, é outro Herodes, mas ele também não fala qual é o Herodes. Então, esse vídeo é pro Rafael Vieira. Rafael Vieira, eu vou te provar biblicamente, tá? Biblicamente, porque é o que eu sempre falo. Eu não preciso ir fora da Bíblia para provar o como a Bíblia é mentirosa e falaciosa. Não. É dentro da própria Bíblia que eu provo como a Bíblia é falaciosa. E o quão você tem que ser um idiota para continuar acreditando nela, tá bom? Olha só. Quando lá no relato de Mateus 2, tá bom, galera?
lá no Mateus 2, o seguinte, quando fala da fuga do Egito, lá próximo do versículo 13, né, do versículo 13 em diante, vai falar o seguinte, levanta-se, né, pegue a criança e a sua mãe, aqui é como se fosse o anjo do Senhor falando para José, levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito, fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Quem é esse Herodes aqui, que o suposto escritor de Mateus fala? É Herodes o Grande, o rei. Sim, não é outro Herodes. E eu vou deixar provado isso. Esse Herodes aqui, que ele fala, é o Herodes que morreu 4 anos antes disso aqui acontecer. E eu vou deixar provado aonde? Dentro da própria Bíblia, tá bom? Porque é o seguinte, quando vocês vão lá agora no mesmo capítulo, é por isso que eu falo, não adianta você pegar um versículo isolado e ler um versículo isolado, você tem que ler todo o contexto. Quando você vai lá no versículo 19, ainda do capítulo de Mateus 2, olha o que está escrito aqui, ó, a volta do Egito. Ó. Depois que Herodes morreu, qual Herodes? É um desses Herodes aqui que falaciosamente o Rafael Vieira veio comentar, ó. Pode ter sido Herodes Arquelau, pode ter sido Herodes Anti. Não, não é nenhum desses Herodes. Se fosse, o escritor ia relatar, né? Então, Herodes Arquelau, mas não é isso, a Bíblia não fala isso. Olha, e detalhe, olha o que a Bíblia ainda fala. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito e disse, levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar de seu pai, teve medo de ir e morar lá. Vocês estão entendendo agora? É a própria Bíblia que está afirmando categoricamente que esse Herodes que queria matar a criança é o Herodes que já tinha morrido 4 anos antes. Não é outro Herodes. Porque depois a mesma Bíblia, no versículo 19, afirma o seguinte, quando Herodes, o Grande, tinha morrido e seu filho, agora sim, o Herodes Arquelau, estava governando, foi quando o anjo do Senhor apareceu para José no Egito e falou, olha, pode voltar para o Egito. Aquele Herodes lá, que queria te matar, aquele já morreu. Quem está no lugar dele agora é o filho dele, é o Herodes Arquelau. Vocês estão entendendo? É assim que a gente sabe das mentiras bíblicas, é lendo todo o contexto. Aí vem aqui um tal de Rafael Vieira, tentar colocar na mente do Tiago Silva que não, talvez esse Herodes não é esse que morreu. Olha só, teve outros Herodes, né? Então talvez, é aquele malabarismo, né? Porque o desonesto nunca vai admitir que ele crê numa mentira. Não. Do contrário, ele vai criar esses mecanismos falaciosos de defesa só para não admitir, pô, realmente, cara, eu acredito numa merda de uma mentira. Ele não consegue admitir. O desonesto não consegue admitir isso, gente. Para a pessoa admitir que está errada, ela tem que ser muito honesta, gente. Ela tem que ter um caráter assim muito foda. Pessoas que não têm caráter, pessoas que não são honestas, elas não vão admitir nunca. Do contrário, elas vão usar de desonestidade, né? Elas vão usar de falácias para tentarem impor na cabeça das pessoas que a Bíblia não se contradiz, que a Bíblia não tem coerência nenhuma. Então era só isso que eu queria falar para vocês. Então aí, ô Rafael Vieira, eu vou ficar aí esperando você me refutar, tá bom? Apareça no vídeo. Agora vem falar para mim que dentro do contexto de Mateus 2, o pseudo-escritor aqui não estava falando, não, do Herodes aqui, o que já tinha morrido, tá bom? Porque se não fosse, como que depois o anjo do Senhor iria aparecer de novo para José, falando para José voltar, porque agora já não era mais o Herodes lá, era o seu filho. E quem era o pai? Quem era o pai de Herodes Arquelau? Quem era? Herodes o Grande, esse que já tinha morrido 4 anos antes da porra do teu Cristo aí existir. Galera, fui!